o que o medo faz em você? O medo te intimida. O medo, você começa a se autodepreciar por causa do medo. É fácil você entender isso através da vida de Gideão. O medo te emburrece, tanto intelectual quanto espiritualmente, porque quando você olha para Gideão, um líder, ele não conseguia ver nada nele mesmo. E ele estava fazendo tipo um trabalho meio inútil, porque você você fica em desordem interior. Aí quando você está em desordem interior, você não tem meta, você não tem porque você não tem meta, você não tem uma programação. Aí porque você não tem meta e programação, você não tem prioridade. E você vai gastar o teu tempo com as coisas erradas. Gideão, Jesus, o Senhor, né, se manifestou para ele e se revelou como Jeová Shalom. Está precisando de paz, né? E para mostrar para ele que ele era líder, porque ele não estava enxergando quem era ele, que ele tinha a oportunidade de salvar a si mesmo, de sair daquele caos, e também de salvar a nação com a ajuda de Deus, com certeza. Claro que era Deus através dele, mas não era ele, era Deus nele. Mas Gideão, você vê que ele estava gastando uma força física, fazendo algo inútil, ainda que ele fosse corajoso. Porque para ele estar lutando pelo que não roubaram os midianitas, ele estava ali tentando trabalhar, não perder, mas você vê que ele estava sem estratégia. E ele, qualquer hora, os midianitas, se o Senhor não fizesse uma intervenção, eu garanto que tinha algum midianita que ia aparecer e tirar isso, roubar o que ele estava fazendo. Então, o medo, ele intimida, o medo você se autodeprecia, o medo, ele pode desenvolver e você chegar a ter cárceres de fobia, você pode ter até crise do pânico, e eu vejo muitas pessoas porque o medo, ele uma pessoa é meio contagioso, uma pessoa vai passando para outra, e eu vou dar um exemplo bem bobo para você, mas eu antes de me converter, eu tinha uma tia que eu passava as tardes na casa dela, ela era vizinha nossa. Ela tinha tanto medo de trovão e de relâmpago que ela colocava a gente embaixo da cama quando dava o primeiro trovão e ela tapava o ouvido e ela ficava, sabe, desesperada, em pânico. Eu aprendi a ter medo por osmose. Eu tive que lutar para tirar esse medo. Graças a Deus ele saiu da minha vida. Mas eu tinha um medo que era incontrolável, foi por osmose, né? De tanto que, bom, se ela é adulta e ela tem esse pavor, ela tá certa, né? Errada tô eu que não tenho o medo. E aí o que aconteceu? Eu fiquei limitada, o medo te limita, o medo distorce a realidade, o medo maximiza o problema, minimiza a solução. Então, quando eu comecei a ir para o colégio, eu ainda não ia para o colégio, quando eu ia para a casa da minha tia. Depois, quando eu tive a idade de ir para o colégio, o que acontecia? Quando chovia, eu chorava lá no colégio. Eu entrava em pânico, eu começava a suar frio, eu comecei a ficar encarcerada pelo medo da chuva, do vento, do trovão. E isso me prejudicou. Mas eu estou falando agora em termos de humanidade, né? Eu fui para um caso particular, que é o meu, fui para o caso de Gideão, mas falando de humanidade, as pessoas estão muito mais inseguras, muito mais frágeis emocionalmente, e esse excesso de medo, porque você olha para o mundo e você fala, o que vai acontecer agora? O descontrole está tá demais, a gente não sabe aonde vai parar isso. Mas como é que eu tiro esse medo? Olhando para a palavra. A palavra vai cortar esse medo da minha vida. Não é porque você ficar espiritualizando, eu não temerei.
peraí, não é bem assim. Para você desarticular um medo na sua mente, você precisa começar a pensar em algo que tira o seu medo. Aí sabe o que eu comecei? Como eu tinha medo de chuva, de inundação, e a gente está vivendo isso, mas eu tinha pânico, né? Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, Deus prometeu que nunca mais o mundo iria acabar com água. Aí eu comecei a trazer algumas coisas para desarticular o medo. E você pode fazer o mesmo, porque senão você vai ter um cárcere. Hoje as pessoas estão muito mais frágeis, assustadas. O medo vai trazer o próximo. Aí eu coloquei aqui, tá? Só para para eu não perder ainda no item número 1 que eu tô, tá? O medo, ele traz insegurança, pânico, paranoia, paralisação, intimidação, distorção, pessimismo. O medo é amigo gêmeo irmão gêmeo da ansiedade. E aí vamos para o segundo item. Eu estava falando de medo. O nosso segundo, porque é 4 passos. E eu falei mais ou menos como você desarticula o medo. Quando você começa a pensar da forma certa. Porque o medo ele pode ser alimentado pelos pensamentos de medo. Para combater, você precisa introduzir outros pensamentos, outros hábitos de pensamento. E isso é um exercício diário. Não é da noite para o dia. Como eu disse, minha pretensão não é se em cada um desses 4 passos a gente teria que parar para dar uma aula, para falar muito mais extensivamente. Mas hoje a nossa proposta é falar desses 4 passos que trouxeram esse adoecimento da humanidade e nós eu ouso dizer que este é um dos momentos mais difíceis que a humanidade já passou, porque a gente olha, parece que está tudo descontrolado, a natureza está descontrolada, a nossa saúde física, tudo está descontrolado. Nós nunca vimos as crianças com tantos problemas, justamente tantos problemas a ponto da gente precisar ter todas as igrejas, grupos de mães atípicas e de pais atípicos, de dar atenção. Parece que nós estamos no limite de tudo, nunca vi tanto câncer. Então, nós estamos vivendo dias que eu digo de grande escuridão, como Joel diz, na área da saúde física, na área da saúde espiritual, parece que está todo mundo maluco também espiritualmente. As pessoas nunca vi tanta divisão, nunca vi tanto orgulho, nunca vi tanta ostentação e tantas coisas nocivas dentro do corpo de Cristo, tantos ensinamentos estranhos. E então, tudo isso, junto a tudo isso, um adoecimento, ou melhor dizendo, tragédias na natureza, tragédia espiritual, tragédia emocional, porque as pessoas estão tão adoecidas que estão adoecendo os líderes também. Por isso que tantos líderes entrando em burnout, as pessoas estão entrando na igreja muito adoecidas, lançando não sobre Deus ou tentando se tratar, mas lançando sobre o líder uma responsabilidade dele consertar a vida da pessoa, e é Deus que conserta, não é? E você junto com Deus. Bom, então falando de medo é o primeiro. O segundo passo é você não ser escravo do medo, não ser dominado pelo medo, porque isso vai trazer grande prejuízo para a sua vida. O segundo passo é você não ser dominado pela ansiedade. É uma sociedade ansiosa, apreensiva, urgente, apressada, urgente, por isso que eu digo, com um sentimento de urgência. Tudo é para ontem. Um dia precisaria ter 48 horas. O excesso de informação, você receber um excesso de informação sem você ser seletivo, vai te adoecer, meu querido. Se você ficar dia e noite nas redes sociais, ouvindo sem ser seletivo qualquer pessoa e qualquer notícia, você vai com certeza adoecer. E olha que eu nem estou entrando no assunto
padrão de beleza, também você adoece. Quantas pessoas estão morrendo por procedimentos sem segurança? Eu não sou contra procedimento, não. Eu sou contra procedimento sem segurança, porque aí a pessoa fica desesperada, ela quer seguir aquele padrão de beleza que muitas vezes não é real. São muitos photoshops, muitos filtros e etc. Aí você fica enlouquecida, principalmente as mulheres, por esse padrão de beleza, e aí você vai, não, ali, ó, naquela clínica de estética, e a pessoa nem é preparada. Você pode fazer, olha, eu fiz um procedimento baratinho, ou eu fiz uma cirurgia baratinha. Cuidado, isso é adoecimento. Você está arriscando a sua vida para fazer algo que é baratinho, mas vai sair caro. Quantas mulheres morrendo porque estão fazendo lipoaspiração em pessoas que não estão capacitadas, não são médicos, não são habilitados, em clínicas que não são habilitadas para isso, tudo em nome de um padrão de beleza, isso é adoecimento. Isso é um colapso global, porque pensa que é só aqui? Não, em todos os lugares. Quando eu fui pregar agora, recentemente, nos Estados Unidos, eu vi exageros que, sim, eu fiquei perguntando, mas será que olha no espelho, olha o tamanho do lábio, não está proporcional, olha o tamanho dos cílios, tudo bem fazer extensão de cílios, não sou contra não, só estou falando que exageros, que parece um espanador, e aí você vê algo que é adoecimento, porque a pessoa já não enxerga mais. Isso você está com uma... isso se chama dismorfia. Você não enxerga mais como você está. Isso acontece com pessoas que sofrem com anorexia, que elas olham no espelho e se vê gorda sendo magra. E então ela está com uma dismorfia corporal, ela não está vendo, ela está se achando bonita com aquele lábio que não está proporcional, porque a influencer falou que esse é o padrão de beleza. E não adianta, ficou no subconsciente da pessoa aquele padrão de beleza. E também o adoecimento entra numa falta de aceitação também de quem ela é. A beleza é muito relativa. Então, por que você está correndo atrás daquilo que não é real? Bom, eu não vou ficar tanto nesse assunto, porque o nosso segundo passo é a ansiedade. E a ansiedade, num momento de crise como o que nós estamos vivendo, ou qualquer outro momento que nós possamos vir a viver como humanidade, como, por exemplo, quando começa a vir notícia, um excesso de notícias em relação é a Terceira Guerra Mundial. Gente, Deus te deu de presente uma mente extraordinária. Usa essa mente extraordinária para ser seletivo, para filtrar, para ler a Bíblia e para se informar com fontes certas. Lembra de Jericó? Jericó estava bem posicionado, uma cidade muito bem posicionada, só que tinha um problema. A fonte estava doente. E por isso toda a terra estava estéril. Foram atrás de Eliseu, a cidade é boa, a cidade está bem posicionada. É um oásis, Jericó é um oásis, mas a fonte de água, ela está doente, ela não está boa. E por isso a cidade está sofrendo. E lá foi Eliseu e pegou um prato novo, um sal, e ali ele curou a fonte. Eu quero dizer que essa fonte está aqui dentro. Você é a pessoa que Deus escolheu para ser forte, maduro, para ser não infantilizado, mas ter uma emoção rejuvenescida e para ser forte, como eu disse, emocionalmente, espiritualmente. Mas aí, se você tiver adoecido, nada vai dar certo, nem o casamento, nem as amizades, nem a tua vida de intimidade com Deus. E você, num momento de crise, você não vai conseguir ajudar o teu irmão, porque você não tem estrutura emocional para ajudar o teu irmão. E chegou o momento
de uma decisão na sua vida. Se você vai continuar adoecido ou você vai querer ser curado. Mas não terceirize a responsabilidade. Essa responsabilidade é sua com Deus, é sua com você mesmo. Não, eu casei e é o meu marido. Não, teu marido não é a pessoa, o teu marido ou a tua esposa. Não delegue esta responsabilidade dele te fazer feliz. Ele é um complemento da tua felicidade, ou ela. Você precisa ser feliz. Você precisa aprender a ser feliz.